Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Salesiano São Gonçalo. Sou o professor Rodrigo de Química. Sou o professor Ricardo de Física. Estamos aqui para falar um pouquinho o motivo do que a gente tá careca, né, Ricardo? É um podcast um pouquinho mais rápido, vamos dizer assim, só pra gente dizer qual o motivo da nossa careca no dia de hoje, né? Do dia de hoje não, dos próximos dias, né, Ricardo? Dos próximos meses. E o causador de tudo isso é o Marco. Marco Antônio. Né, Marco Antônio? Sim. E o que levou a isso? Vocês dois podem começar com a história de vocês começou primeiro. Verdade. O Marco, no primeiro ano, ele participava de vários projetos. Um dos que a gente participava na parte da física era o Mobfog. Isso. E aí ele teve contato, participando sempre conosco. E por mais uma coincidência, ele jogava um jogo que eu também jogo, né? Magic the Gator. E aí a gente trocando uma ideia, falando sobre física, sobre astronomia, sobre todo o processo acadêmico, e aí veio o desafio. Ah, professor, você joga Magic? Jogo Magic. Não, se eu ganhar do senhor? Não, se você ganhar de mim no Magic, você tem nota 10, passou, né? Mas até hoje esse jogo ainda não aconteceu, né? Até hoje nós não fizemos essa disputa. Você vai tentar fazer mais um desafio com ele mesmo? Não, eu tô adiando. Agora né? na verdade, não tem mais como você dar nota pra ele, né? Não, Porque... tô adiando. Mas o que é esse homofóbico? O que é isso aí? A Mobfog. Né? Mobfog. Lançamento de foguetes na mostra, né? Que acontece a nível nacional. E o Marcos participou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, sempre participando. Né? E aí você pode falar um pouquinho da experiência desses projetos dentro do colégio? Foi uma surpresa, eu não conhecia. Eu fui conhecer, acho que no primeiro e no segundo ano. Inclusive, por eu ter ganhado medalha no segundo ano, eu ainda pude participar como uma iniciação científica no terceiro. Foi muito legal. Eu pude participar, eu basicamente fiz lançamentos em todos os níveis e aprendi também a mexer com Excel, Word, aprendi um pouco mais, né? Porque ali na Olimpíada a gente aprende o básico para lançar, fazer o foguete funcionar e ir longe. Só que lá a gente compartilha dados, né? Estuda um pouquinho mais. Foi muito legal. E a aposta mesmo, né, Rodrigo? Do cabelo, foi no segundo ano. Foi uma provocação que foi da minha parte. O que acontece? Toda vez que sai o resultado do Enem, é muito normal os alunos colocarem no braço, né? Redação 990, redação 950 e tal. E eu provoquei na sala dele o seguinte: eu não vejo ninguém colocando ciências da natureza e a nota. Por quê? Porque normalmente a nota mais baixa que se tem no Enem é de ciências da natureza, química, física e biologia. Isso no Brasil inteiro, né? Não só uma particularidade do estado de Mato Grosso. E nessa provocação, aí surgiu a proposta. Professor Ricardo, se eu gabaritar ciências da natureza, passar no Enem, posso raspar o seu cabelo? Aí eu, como é que é? Se você o quê? Se você gabaritar ciência da natureza, passando em medicina, na UFMT, você quer raspar minha cabeça? Falei, não, tá valendo. Na hora que você fizer isso aí, é teu o cabelo. Aí não tem jeito. Foram 7 anos, né? 7 anos cultivando, né? Fazendo detox, chapinha para fazer pros eventos. E foi 7 segundos. Já a minha provocação, né? Eu sempre faço com os alunos que no segundo ano também, quando eles passarem para medicina, né? Então, na federal, na primeira chamada, o meu cabelo também era deles. Né? E aí foi nós dois nesse embate, né? Foi. O seu, gabaritando Ciências da Natureza, que a gente fica muito feliz, que é algo assim... Raridade a gente ver um aluno conseguir gabaritar Ciências da Natureza. E você poderia falar um pouquinho pra gente a sua relação com as Ciências da Natureza? O que você tem mais dificuldade dentro da química, física ou biologia? O que você domina um pouco mais a parte de cálculo? Então, a minha primeira experiência com química, física foi no nono ano, né? Que foi a primeira vez que elas estavam separadas. Ali eu já tive uma introdução química, eu gostei, interessei, né? Só que logo ali no início veio a pandemia. Aí eu, como eu já estava meio preocupado com o Enem, eu fui dando uma lida, né? Tentando pegar os conteúdos
já estudando por conta em casa. Aí depois, quando veio o ensino médio, eu já tava meio apaixonado, né? Aí eu gostava bastante. Eu gostava de ver algo novo nas aulas, que eu não sabia, e fazer o máximo de exercício. Das 3, qual que você tem mais afinidade? Entre física, química e biologia. Física, tô zoando. Eu não sei. Você não tem... Acho que química foi o que eu mais estudei, assim, de primeira. Aí, física é mais recente. É uma disputa grande. Disputa boa. Mas a gente fala em questão de afinidade da disciplina, mas física, química, biologia, tudo ciências da natureza. E o Enem não traz isso em caixinha. É uma coisa que a gente sempre fala para os alunos, né? Você não vai ter a caixinha só questões de física, não vai ter uma caixinha só questões. Mudou esse padrão. Antigamente, os vestibulares eram assim. Os vestibulares vinham a prova escrito física, outra química, outra biologia. Hoje é ciências da natureza, então vai ter disciplinas ali que vão estar... As 3 vão estar sendo utilizadas para fazer aquela questão. Até porque a gente, até eu como químico, tem conteúdos que eu tenho mais afinidade, que eu gosto mais, outros nem tanto. Eu sempre falo isso pra vocês na sala, né? Que é nítido na minha cara quando eu vou ensinar alguma coisa que eu gosto, outra coisa que eu não gosto, porque eu faço por livre e espontânea obrigação quando eu não gosto daquele conteúdo, porque eu preciso cumprir com a matéria, mas os outros não, pela empolgação quando tá dando aula, fala com uma vontade, isso é mais tranquilo. E eu acho que vocês também é do mesmo jeito, né? Tem uma questão de afinidade... Acho que em química, eu acho que o que eu mais gostava, na verdade, o que eu mais aprendi a gostar, era o que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Porque, sei lá, pra mim eu achava muito estranho a estequiometria. Pra mim era tipo assim, de longe eu via que era só conta, só que... Aplicabilidade, né? Então, tinha muita aplicabilidade e sempre tinha alguma coisa que eu errava, assim, no meio. Aí foi que eu mais quebrei a cabeça. E que eu mais tentei aprender, e eu acho que é o que eu mais gosto em química. Em física, tudo tem conta, né? Então, eu gosto de... Você tem mais afinidade para essa parte de cálculo. A parte de interpretação teórica que você já... Sim, eu gosto também desse tipo de exercício que relaciona bastante coisa que vocês falaram. Eu acho que a primeira vez que eu vi isso foi quando eu fiz a Olimpíada Nacional de Ciências, que é o UNC. Que lá eles fazem muito isso, muito mesmo. A interdisciplinaridade também, né? Muito difícil. Aí, tipo, quando você vê lá que tá caindo diferentes conteúdos, que você lembra, consegue relacionar, é muito legal. Uma coisa que sempre me perguntam, que me perguntaram agora, diga de passagem, né? Porque aí vem, professor, você cortou o cabelo por quê? Aí eu conto toda a história. É sério que ele gabaritou? Eu falei, é sério. Mas como que ele era? Eu falei, ué, como qualquer outra pessoa... Tem 2 braços, 2 pernas, tem olho, boca, normal. Ele não é um extraterrestre, né? É terráqueo, né? Brasileiro, tudo bem? Aí, não, mas como que ele era em sala? Ué, aluno, copiava o conteúdo, sempre perguntava, tudo que tinha dúvida, ele falava com o professor. E uma coisa que eu sempre percebia, que aí é uma coisa que a gente conhece como aluno. O Marco, ele não deixava exercício sem fazer. Então, você fazia a proposta, ele fazia tudo. Então, uma coisa que ele sempre não deixava acumular. E toda vez que ele tinha alguma dificuldade, ele vinha bem, né? Como é que era? Ele vinha bem calmo. Professor... pois não, mais alto. Não, olha, essa questão aqui. Não, aí a gente explicava e tal. Então, acho que é bom você falar, porque eles me perguntam como era o seu comportamento no primeiro ano, como era o seu comportamento no segundo ano, como era o seu comportamento no terceiro ano, para chegar a esse feito, nível, né? A esse feito de gabaritar a ciência da natureza. Olha, eu sempre tentei aproveitar ao máximo as aulas, né? Tipo, conteúdo novo, que eu não sabia nada, eu tentava extrair o máximo da aula. Aí, quando era alguma coisa que eu já tinha um contato, eu tentava mais fixar e exercitar. Fazer bastante exercício mesmo. Porque sempre tem alguma coisa nova que se encontra em exercício, né? E isso é uma coisa muito importante. Eu queria perguntar também, nessa parte, Marco, o pessoal fala muito, porque as pessoas acham que passar em medicina é estudar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. E não ter vida social nenhuma. Tudo bem? Então, é o que eu falo para eles assim, disciplina. Você tem que, no momento realmente para estudar,
um momento também para lazer. E como a gente começou o vídeo, né? Você joga Magic the Gathering, que é um card game. Sim. Tem participação nos acólitos, tem participação em atividades extracurriculares, Olimpíadas do conhecimento, né? E então a gente queria ver também essa questão do tempo do que você reservava de estudo, tempo de lazer, né? Tempo com a família, que eu acho que isso é importante também. Sim, eu nunca tentei, assim, me matar de estudar, sabe? Eu sempre estudava mas quando eu sentia necessidade mesmo. Tipo, todo fim de semana tinha prova. Então, quando eu via que ia cair alguma coisa que eu não sabia... Não, que eu não sabia muito bem, assim, tipo... Aprofundado, precisava me aprofundar. Você não dominava, Ou né? era algo que eu precisava melhorar ainda mais por causa do que ia ser cobrado mais na frente. Uhum. Aí eu fazia mais exercícios daquela questão. Mas, tipo, eu não me matava de estudar, não. Eu era bem tranquilo. Você tinha uma vida social Sim, ainda, sim. né? Tipo, quando eu tinha tempo livre, eu me divertia, saía com os amigos. Ou quando eu ficava em casa, me divertia jogando online. Encontrando outros gostos, música, coisa assim. É porque o tempo que você colocava pra você estudar, você realmente levava aquilo a sério. Sim, sim. Eu tentava também aproveitar muito as aulas, né? Então, assim, até que eu não ficava muito tempo em casa estudando, era mais exercitar. É uma coisa que eu sempre falo para os alunos, que fazer um primeiro ano muito bem feito, um segundo ano muito bem feito, te ajuda bastante no terceiro ano. E no terceiro ano, durante a aula, você pode aproveitar, como você disse, de dominar o conteúdo, e aí você aproveitar quando você domina esse conteúdo um pouquinho melhor, e você exercitando, e você estava sempre durante as aulas do conteúdo que você dominava mais, fazendo exercício. E aí, no finalzinho da aula, você e o seu amigo Logan, né? Sempre tinha tirar dúvida. O senhor não conseguiu fazer tal exercício. Rodrigo, não tal exercício. E isso era bem legal, da gente saber que você estava ali. É uma coisa que eu sempre falo. Faça o seu primeiro ano muito bem feito, faça o segundo ano bem feito, para no terceiro ano você só revisar e aproveitar aquele momento para você estar fazendo exercício também, né? Ao invés de ficar... sonolento, ou querer mexer no celular, dormindo ou conversando durante as aulas, que você acaba perdendo muito com relação a isso. E isso era a cultura do nosso colégio, né? Porque a gente sempre falava. Primeiro e segundo ano é conteúdos. Uhum. Então é coisas novas que quem não tem contato. O terceiro ano, principalmente nas nossas áreas, química, física e biologia, não tem matéria nova. Você não vê um conteúdo novo no terceiro ano. Então o que acontece? Todo o conteúdo que você tinha que ver no colégio, para o Enem, você via no primeiro e no segundo ano. E no terceiro era apenas o quê? Aprofundamento. Eu falava isso para vocês lá no segundo ano. Falava, gente, ó, aqui, esse conteúdo que a gente está passando, que os professores estão passando para vocês no segundo, vai acabar e no terceiro não tem conteúdo novo. Aqui no colégio, no terceiro ano, é apenas o quê? Aprofundamento, revisão, primeiro e segundo ano. Então, um bom primeiro ano, um bom segundo ano, aí o terceiro ano é de braçada. Isso que seu primeiro ano ainda era o híbrido, né? Que Sim. era meio-meio. Sim. Meio-meio. Né? Que era meio meio. na escola, meio em casa. Né? Na verdade, começamos ainda de casa, né? Depois que a gente começou no híbrido só ainda. metade do ano, né? Isso. Isso mostra a possibilidade, né? O aluno que veio da pandemia do nono ano, veio da pandemia do primeiro ano com a dificuldade e chegou a esse feito de gabaritar a ciência da natureza. Ou seja, é querer, né, pai? É querer. Sim, sim. Marco, a gente queria agradecer a você, Eu que né, pela agradeço. participação. Nesses 3 anos juntos de parceria, aguentando as nossas loucuras também, né, Ricardo? Também. Aguentando nossa matéria que não é fácil. Você ter gabaritado a natureza porque você tem ali um pezinho lá. Vai pra medicina, mas o pezinho tá lá na ciência da natureza, né, Ricardo? Não tem como. Bastante. Porque pra conseguir esse feito é porque tem uma afinidade um pouco maior também, né? Então a gente queria agradecer você até nossa conversa aqui. Muito obrigado, né? Aproveite bastante essa oportunidade que você vai ter daqui pra frente, a sua faculdade. Tenho certeza que você vai muito longe ainda, que você é muito dedicado pelas coisas que você sempre faz, seu esforço, e a gente vai acompanhando pelas redes sociais, né, agora, Ricardo? Ah, vai. Aí, fala igual outro. Como ele ainda tem alguns hobbies que compartilham o meu hobby, né? Alguns jogos, tanto online quanto também de board game, a gente vai estar sempre se encontrando aí nessas oportunidades, né? Vamos.